Ela havia conversado com o Fabiano. O Fabiano havia mandado uma carta. Eu perguntei, o que ele falava na carta? Ele falava para a mãe não chorar, que ele estava num bom lugar. Que ele estava acompanhado da avó, do avô, de um tio que já havia falecido. E que a mãe não precisava se desesperar, porque em pouco tempo eles se encontrariam de novo. Né? Essa parte era melhor não ter escrito, né? Agora vejam só. O que de fato acontece quando uma pessoa morre? A quem nós vamos perguntar? Nós vamos perguntar para as cartas? Vamos perguntar para as conchas? Vamos perguntar para as mãos? Vamos perguntar para os próprios mortos? Ô morto, como é que é aí, onde você está? E os mortos ficam mandando mensagem lá do mundo deles para o nosso mundo aqui. Os mortos que interagem com a vida humana. Dia 2 de abril de 2010, dia no qual Chico Xavier faria 100 anos, foi lançado um filme biografia, um filme que conta a história da sua vida. E segundo os atores que trabalharam, Rosi Campos e Nelson Xavier, eles tiveram várias vezes encontros com o espírito de Chico Xavier, que de uma forma ou de outra atuou espiritualmente na composição dos personagens. A atriz Rosi Campos diz que no meio da gravação ela olhou numa porta que estava entreaberta e viu uma grande luz. E ela se aproximou um pouco da luz e viu que era o espírito de Chico Xavier. Os mortos podem falar com os vivos? Podem os mortos se comunicar com nós que estamos do lado de cá? Esses são os atores que fizeram o papel de Chico Xavier, a criança, o adulto e o mais idoso. Nelson Xavier é o mais velho, que foi quem sentiu-se várias vezes tomado por um espírito, uma força maior, que o conduziu na composição do seu personagem. A equipe de comunicação aqui do NASP saiu pelo campus na quinta-feira e perguntou para algumas pessoas: o que elas acham? Podem os vivos falarem com os mortos? Vejam algumas respostas. Acredito que não, porque quando Deus criou o homem, fez do pó da terra, e quando o homem morre, esse fôlego de vida volta para Deus. Por isso eu acredito que não. Não pode falar com os vivos, que os vivos nada sabem. Depois que morreram, estão mortos, né? Então você tem alguns casos na Bíblia de pessoas que morreram e estão vivas no céu. E então elas podem falar porque já foram ressuscitadas, mas aquelas que estão mortas, estão no pó da terra, não tem como conversar com ninguém aqui. Na minha opinião, eles não conversam não, porque eu acredito na Bíblia. Na Bíblia fala que os mortos não sabem de nada. Bom, eu acho que não, porque acho que quando a pessoa morre, acaba, né? E na Bíblia fala que o fôlego volta para Deus, tal, o que é da terra vai para a terra e o que é de Deus vai para Deus. Então o fôlego volta para Deus, que foi ele que deu a vida, né? Então acho que não tem como os mortos se comunicarem com os vivos. Eu acredito que não, porque uma pessoa morta, ela morreu, acho que só vai se ressuscitar quando Jesus voltar. Então não acredito vida após a morte, que você tem contato, não acredito. Não, porque já morreram, né? Já partiram para outra, para outra atmosfera, outra fase, mas não podem falar com os vivos, os mortos. Eu acho que não falam com os vivos, porque quando alguém morre, ele não vai sair a alma do cara para conversar com as pessoas. Não, porque quem morreu já era, acabou, morreu. Os mortos não podem falar com os vivos, porque segundo a Bíblia, quando a pessoa quando morre, o espírito vai para Deus e o corpo vai para a terra, então é impossível. E eu creio que essa teoria é totalmente satânica. Acho que é isso.
Nós temos as nossas opiniões, as nossas respostas, aquilo que achamos ou entendemos ser. Abra sua Bíblia. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18. João tem uma visão e ele vê Jesus em pé no meio de 7 candeeiros. Nas suas mãos, Jesus tinha 7 estrelas. João, ele cai atordoado com a visão que tem. E este ser que aparece no meio dos 7 candeeiros se apresenta. E ele diz assim no verso, finalzinho do 17: não temas, eu sou o primeiro e último. Verso 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vejam só, somente Ele, só Jesus, pode nos dizer de fato onde os mortos estão. Porque Ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, eu ressuscitei. E a vida que Jesus recuperou ao ressuscitar é uma vida que não tem fim. Porque Ele se apresenta como aquele que está vivo pelo século dos séculos. Ele tem uma vida ilimitada. Portanto, Jesus é a maior autoridade, é a única autoridade em dizer onde estão os mortos. Ele pode dizer, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele já esteve morto, mas não está mais. Ele é aquele que pode afirmar com toda certeza o que acontece quando uma pessoa morre. Mas, para entendermos a morte, antes disso, é preciso entender a vida. Só é possível olhar para a morte quando você olha para a vida, porque a morte só alcança aqueles que têm vida. Quem não tem vida já está morto. Portanto, compreender a vida é também compreender a morte. Vamos ao começo de tudo. Vamos ao início. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Diz a Bíblia: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser... Eu tenho uma alma? Eu tenho alma? Você tem uma alma? Não. Olha só. Há uma ideia que diz o seguinte: o ser humano, ele é formado 2 partes: corpo e alma. O corpo morre, mas a alma não morre. A alma é eterna, a alma é a sua essência. Há alguns anos atrás, um filme deixou isso bem marcado. O nome desse filme era Ghost. O indivíduo era assassinado, mas ele via o seu próprio assassinato. Porque ele morria, e ao mesmo tempo que ele morria, ele já desencarnou e já viu toda a cena que aconteceu. E como morto, ele ficava agora perambulando por aí. Porque por trás desta alma penada que fica perambulando por aí, está a ideia de que eu tenho uma alma. O meu corpo vai morrer. O meu corpo você pode até matar, mas a minha alma ninguém mata. E aí então há essa ideia de desencarnação. Algum tempo atrás eu estava andando no viaduto do chá com um amigo, daqueles amigos que pega qualquer coisinha errada para fazer bagunça com você, sabe? E é geralmente com esse amigo, quando eu estou perto, que acontecem as coisas para ele ficar bagunçando comigo.
nós estávamos andando em cima do viaduto do chá, andando, e uma mulher que apareceu não sei da onde, surgiu e falou assim para mim: eu tenho uma mensagem para lhe dar. Aí eu falei: justo comigo, né? Centenas de pessoas nesse viaduto do chá, ela vai em cima de mim. E esse meu amigo falou assim: qual que é a mensagem? Eu falei: não, é mensagem para mim, eu não quero saber, vamos embora. E ele queria saber a mensagem, vamos embora. E a mulher falou assim: olha, eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem que vem dos espíritos para você. Eu falei: meu Deus do céu, que conversa é essa? E esse meu amigo queria saber a história. Você sabe por que ele queria saber, né? Ele tinha interesse em saber para depois ficar bagunçando comigo com as mensagens dos espíritos para mim. Aí eu falei assim: não, mas eu não quero saber, eu não acredito nesse negócio aí e tal. E esse meu amigo também não acredita, mas ele queria ouvir. Porque ele via que vinha alguma piada em cima disso, né? Aí ela falou assim: olha, eu preciso te dar essa mensagem. Eu falei: tá bom, então dá a mensagem. Ela falou assim: olha, você é um espírito que precisa evoluir. Eu falei: obrigado. Ela falou assim: você, na outra vida. Olha o que ela me disse. Depois disso eu falei: que conversa? Ela falou assim: você, numa outra vida, foi uma prostituta na Espanha. Olha só. Prostituta na Espanha? E eu falei assim: senhora, eu não acredito nisso aí. É um espírito em evolução, mas há uma ideia de reencarnação. E você vai reencarnando, 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 até a sua alma atingir um nível tal que você não precise mais evoluir. E ela se dizia mensageira dos espíritos para mim. Eu tinha que evoluir meu espírito. Segundo, acho que na cabeça dela, eu não estava cuidando bem do meu espírito, e na minha próxima reencarnação, eu acho que eu ia voltar para trás, ia piorar de novo. Porque tem essa ideia, que você não aprende, você vai regredindo, regredindo, regredindo na sua encarnação, ou você vai progredindo, 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 aí você pode chegar no nível de Jesus, Buda e outros que não precisam mais reencarnar, porque já atingiram o auge da evolução do espírito. Não é nada disso. A Bíblia é clara. Você não tem uma alma. Não existe essa história de alma que sai e que vai reencarnar e que é prostituta na Espanha, ou que se seja. E que vai voltando em reencarnações de outras vidas. Olha a fórmula da vida. Deus deixa bem claro. Ele pegou o pó da terra, e é exatamente o que você é, pó da terra. Faz uma análise dos elementos químicos que compõem você, você é pó da terra. Bom, 67% de você é água. Aí tem ferro. Tem... O ferro diz que dá para fazer uns preguinhos que tem de ferro no seu corpo. Tem fósforo. Tem cálcio, magnésio. É pó da terra. Em outras palavras, você é pó da terra. E o que Deus fez com esse pó da terra foi soprar, foi dar o fôlego de vida. E quando Deus deu o fôlego de vida, aquele pó da terra passou a ser uma alma vivente. Portanto, alma é a junção do seu corpo com o fôlego de vida que Deus deu. Agora, se não tem mais fôlego de vida, ou se não tem mais pó da terra, isso significa que a alma morreu. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre, porque alma não é nada eterno, não é nada que vai voltando, reencarnando. Alma sou eu, alma é você, é o seu corpo, mais o fôlego de vida que Deus deu, que lhe resulta em ser uma alma vivente. Só que nós nos assustamos com o nome alma. Hoje eu estava lá na igreja e tinha 30 almas. O pessoal que ouve fala assim: que é isso? Misericórdia. Porque acha que é uma coisa assim sobrenatural. Mas não é. Alma são pessoas. Nós, todos aqui somos almas. E alma que peca é uma alma que morre. De Gênesis 2,17, no mandato de Deus, virando uma página.
quando Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano não ia morrer, mas se ele pecasse, ele iria morrer. A serpente apareceu lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, e disse à mulher, o que ela falou? É certo que não morrerás. O que ela falou, a serpente, naquele dia, ela continua falando até hoje. Deus disse, se pecar, morrerá. E a serpente diz, não vai morrer. É uma viagem apenas. Você vai sair deste mundo e vai para um outro. Você vai sair desta vida e vai para um paraíso. Agora, se você for ruim, vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório e acerta as contas lá. Você não vai morrer. Não pode dizer, pastor, mas eu sempre acreditei que a minha mãe que morreu, ou meu pai que morreu, estava lá, olhando por mim. Quem disse que a pessoa não morre, não foi Deus. Quem disse foi a serpente, o diabo. E ele continua dizendo hoje a mesma coisa. Não vai morrer. É certo que não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Fique calmo. Há uma outra vida te esperando do lado de lá. E gente fica se comunicando com você de lá, diz a serpente. Mas Deus disse, certamente morrerás. Verso 19, do capítulo 3. Disse Deus, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó vai voltar. É exatamente o que disse Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o sopro volte a Deus, que o deu. Deus soprou, e Deus inspira. Deus deu a vida, e Ele agora inspira aquele fôlego que Ele deu. Diz o Salmo 115, verso 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Se morto não louva o Senhor, como é que eu posso dizer que ele está vivo? Porque o morto não está morto. Vejam só, é uma ilustraçãozinha simples, mas que nos ajuda a entender o que é a vida, o fenômeno da vida. Digamos que a lâmpada é o pó da terra, e a energia é o fôlego de Deus. Quando você une o corpo, lâmpada, com o fôlego, a energia, a lâmpada que está apagada, fica acesa, ela se acende. E podemos dizer que essa lâmpada acesa é uma alma vivente. Quando a pessoa morre, o que acontece é, Deus inspira o fôlego de vida, o sopro agora volta para Deus. É como quando você corta a energia que acende uma lâmpada. E a lâmpada que estava acesa, fica apagada. O corpo que estava vivo, agora está morto. Esse é o mecanismo da vida. Esse é o mecanismo de que a Bíblia nos fala, porque Jesus foi aquele que esteve morto e reviveu, e é Ele que pode dizer o que exatamente acontece. Agora, para não ficar dúvidas, vamos a Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. E vamos ler os versos 5 e 6.
Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Diz assim a Bíblia: porque o